nossa segunda aula do dia e a última aula do projeto, que vai ser a aula sobre xixi na cama, com a doutora Karine, que é representante da CIP e está sempre ajudando a gente da Abla CIP, então eu queria agradecer muito pela participação mais uma vez. Ela é cirurgiã pediátrica, formada na FURB, atua principalmente em urologia pediátrica e é representante da CIP mais uma vez e é responsável pela coordenação das ligas de cirurgia pediátrica. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, doutora. Boa noite, meu nome é Karine, eu sou cirurgiã pediátrica. Desde a minha formação, eu atuo também como urologia pediátrica. E eu queria agradecer às meninas da Blacip por todo esse empenho no Outubrinho Rosa. Falar um pouquinho, né, que a gente está tendo uma experiência bem legal desde o ano passado, fazendo palestras desses temas nas escolas. E uma das coisas que a gente mais vê, principalmente fazendo essas palestras para crianças de abrigo, é a perda involuntária de xixi, tanto de dia quanto de noite. Então, além de ser um problema, às vezes, familiar, denota um problema bem grande emocional nas crianças. E como médico, eu acho que a gente peca muito na anamnese lá no posto, na anamnese no consultório de pediatria, na puericultura. Muitas vezes a gente não pergunta esses dados de perda de xixi. E às vezes tem muitas crianças sofrendo punição por parte dos pais, ou às vezes não é nem punição, às vezes eles oferecem recompensa e as crianças acabam não conseguindo cumprir aquilo, né? Ah, se você não fizer mais xixi, eu te dou isso. Isso acaba gerando uma frustração muito grande dessas crianças. Então, perguntar, ver se precisa algum encaminhamento, mas entrar nesse assunto do xixi, entrar no assunto da perda de xixi, da perda de fezes na roupa. Muitas vezes isso não faz parte da anamnese do médico em geral, e as crianças estão sofrendo algum tipo de punição, como eu vou mostrar mais para frente. Então, eu acho que é um assunto bem interessante, né, a gente falar de xixi na cama, de enurese, tanto como fazer o diagnóstico, como fazer o tratamento. Então, eu trouxe alguns casos clínicos lá do meu consultório para falar um pouquinho das diferenças das histórias de quem vem com enurese. O caso clínico número 1, por exemplo, é um menino de 9 anos que perde urina durante o sono desde sempre. Ele nunca parou de fazer xixi na cama. Perde mais de uma vez durante a noite, não tem sintomas diurnos nenhum, nem urgência, nem incontinência, nem constipação. A cartilha miccional é normal e no calendário ele faz 9 noites secas por mês. E o avô materno perdeu até a adolescência. Então, fiquem aí com o caso clínico 1, depois a gente vai discuti-los. Já o caso clínico 2, um menino de 10 anos que perde urina durante a noite também desde sempre. A mãe acorda 4 vezes à noite para levá-lo ao banheiro. Durante o período da manhã, na escola, ele vai 3 vezes no banheiro. Tem perdas diurnas até os 5 anos e a cartilha miccional mostra um pequeno volume a cada 1 hora. E, após a separação dos pais há anos, piorou o quadro. E o primo tinha perdas até os 9 anos. Então, esse seria o caso clínico 2. E o caso clínico 3, um menino de 12 anos com perda de urina durante a noite há 2 meses. Então, ele tinha parado e voltou a perder urina agora com 12 anos. Nega qualquer outro sintoma, os pais são separados desde os 9 anos e há 3 meses o namorado da mãe foi morar com eles. Tá? Então, são 3 casos clínicos de enurese que vêm com a gente pela queixa de xixi na cama, mas vocês vão ver que eles têm, os 3, uma abordagem diferente. Tá? E a gente tem que estar atento a esse tipo de diferença. Bom, pelo ICCS,
A enurese noturna monossintomática seria a perda involuntária de urina que ocorre durante o sono em crianças com mais de 5 anos de idade e que não tenham nenhum sintoma de trato urinário baixo associado. Então, isso seria uma enurese noturna monossintomática pela classificação da Sociedade Internacional da Criança Incontinente. Tá? Então, vamos lá. Bom, ali nos nossos casos, eu falei muito de que a criança nunca parou de fazer xixi e o outro tinha parado de fazer xixi. Isso é a classificação de enurese em primária e secundária. A criança que faz xixi desde sempre é uma enurese primária. A criança que tinha parado e voltou a fazer xixi é uma enurese secundária. Bom, também voltando nos nossos casos, a criança que o único sintoma é o xixi na cama, ela tem uma enurese monossintomática. E a criança que tem xixi na cama associada a perdas diurnas, a constipação, a urgência, ela tem uma enurese não monossintomática. Tá? Então, essa é basicamente a classificação entre enurese primária e secundária e enurese mono e não monossintomática. Bom, então aqui, o primeiro caso, ele tem uma enurese, né? Ele tem só a perda de urina durante o sono desde sempre, uma enurese primária, e não tem outro sintoma. Então, ele tem uma enurese primária monossintomática. Já o caso clínico 2 tinha perdas diurnas, faz pequeno volume a cada 1 hora e nunca parou. Então, ele tem uma enurese primária não monossintomática. E o caso clínico 3, ele tem uma enurese secundária, que começou depois, né, com 12 anos de idade. Certo? Nessa classificação. Bom, qual a prevalência, então, de enurese? Ela varia, né, de acordo com alguns países, com relato dos países, né? Chega na Etiópia a 20,8% na idade de 6 a 15 anos, na China, 6 a 16, 4,3%. Bom, ela chega então a uma média nos pré-escolares de 10%, 2 a 3 vezes mais comum que a perda urinária diurna e 1,5 a 2 vezes mais comum em meninos do que meninas. Aqui em Blumenau, a gente faz, né, os TCCs fazendo esses levantamentos. Então, eu já fiz 2 trabalhos, um mais antigo, com esses 2 alunos, com o Gaetano e com a Camila. Foram avaliados 306 crianças nas escolas públicas de Blumenau, de 6 a 16 anos, sendo que a prevalência, então, foi de 13,07% mais em meninas do que meninos, diferente do que preconiza a literatura. Só que 75% eram não monossintomáticas, tá? Que são, na maioria, associados com uma bexiga hiperativa. E 25% é aquela que só tem a enurese como sintoma. O mais importante, 10% das crianças tinham punição física, tá? Como apanhavam para parar de fazer xixi na cama. E o pior é que nenhuma delas em tratamento. Recentemente, né, eu fiz de novo, junto com a doutora Samantha, esse levantamento, eu acho que faz uns 2 anos atrás, em que a gente avaliou de novo 139 crianças, deu mais frequente daí em meninos, a prevalência daí foi de 15%, tá? Então, a prevalência, se a gente vai nas escolas públicas, é grande de criança perdendo xixi. 23,8% dos pais aplicavam punição, só que nenhuma também em tratamento. Então, porque a gente está pecando aí nessa anamnese dessas crianças e a gente não está buscando ativamente quem são as crianças que perdem xixi e encaminhando elas para serem ajudadas e não que elas apanhem em casa. Bom, quanto à alteração psicológica,
84% então das crianças, isso aqui de um artigo, com enurese, 70 sem enurese, elas têm mais ansiedade, mais introversão. Após os 8 a 10 anos, a enurese está envolvida com baixa autoestima, com sentimento de inferioridade e com o isolamento social. Então, aqui está o grande motivo, né, de por que a gente deve ir atrás e tentar tratar. Tá? Então, por que tratar? Tratar pelo risco de punição em crianças com enurese. Esse artigo aqui mostra, né, que 100% das crianças sofrem algum tipo de punição verbal. 56% das crianças nesse artigo sofriam punição física sem contato e 41% sofriam algum tipo de punição física com contato, tá? Então, as crianças com enurese são altamente vulneráveis à punição. O histórico familiar aumenta o risco de punição física. Então, é essencial educar os pais sobre a natureza involuntária da enurese, reforçando que punições não trazem melhora. Muito pelo contrário, geram mais ansiedade, mais hiperatividade do detrusor, pior fica o quadro de enurese. Então, a gente precisa de um acolhimento, a gente precisa de diagnóstico, a gente precisa de empatia nesse manejo clínico das crianças que perdem xixi na cama. Bom, aí a gente entra com um grande porém, né? Até fiz um monte de bolinha. Porque, por que as crianças fazem xixi na cama? Geralmente, elas precisam de 3 fatores juntos. Elas têm uma bexiga pequena, que geralmente ela é pequena porque ela é hiperreflexa, junto com o distúrbio do sono, porque se a criança tivesse uma bexiga pequena, mas ela não dormisse profundamente, ela ia acordar quando a bexiga está cheia e ela iria fazer xixi, junto com uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Então, todo mundo produz esse hormônio. Está provado que nas crianças que têm enurese, não é que elas não tenham a produção normal de hormônio, mas ele é secretado em horário que não seria à noite, tá? Então, todas essas 3 causas juntas levariam ao xixi na cama. Eu coloquei várias bolinhas aqui meio de propósito, tá? Porque eu acredito que a enurese é um sintoma e não uma doença. Ela é uma manifestação de várias coisas e que a gente precisa sempre ver o paciente como um todo. A gente precisa cuidar disso aqui e a gente precisa cuidar do resto também. Ah, eu fui chamada para participar de umas reuniões com uma fisioterapeuta da USP, para ela fazer esse trabalho dela aqui, que foi a defesa de tese de doutorado. Então, o que ela queria mostrar, né? Que as crianças, né, elas têm as crianças que têm xixi na cama, elas têm vários fenótipos e que vários fenótipos estão envolvidos com o xixi na cama, tá? Então, tem crianças que, por exemplo, têm apneia do sono, tem uma hipertrofia de amígdala. Ela faz a cirurgia da amígdala, faz a cirurgia da adenoide e não faz mais xixi na cama. Por quê? Porque ela tem um distúrbio do sono, ela não dorme bem, tá? Junto, ela tem algum problema psiquiátrico ou psicológico, principalmente as crianças com TEA, com TDAH, que fazem uso de medicação. O fator socioemocional, a criança, por exemplo, do abrigo, uma das coisas que mais tem no abrigo é xixi na cama. Por quê? Talvez seja um modo de chamar atenção, olha, eu existo, cuidem de mim. Então, a enurese envolve vários fatores e, na verdade, o que eu trouxe isso é porque a gente precisa olhar a criança como um todo, tá? Não só com o sintoma do xixi. Tá? Então, repetindo aqui, geralmente, né, o fator mais envolvido, né, que tudo isso aí leva a essa tríade patogênica, que é uma poliúria noturna, que é o déficit de vasopressina noturno,
e seria uma produção de urina à noite maior do que 130% da capacidade vesical estimada para a idade, ou uma capacidade vesical, né? Tudo junto, a capacidade vesical reduzida por uma hiperatividade do detrusor, tá? Que é quando a criança não tem uma capacidade vesical estimada para a idade, e essa capacidade é a idade mais 1 vezes 30. Então, por exemplo, a criança tem 5 anos, qual seria a capacidade vesical para a idade dela? Você soma 5 mais 1 dá 6 vezes 30, 180 ml. Então, a criança, né, naquela diário miccional que eu vou mostrar mais para frente, ela tem uma bexiga menor do que 65% da capacidade vesical estimada. E geralmente as crianças que fazem xixi na cama é aquela que tem um alto limiar de despertar. Ela dorme tão pesado que ela não acorda quando a bexiga está cheia. Ah, se eu tivesse uma poliúria noturna, mas eu acordasse várias vezes para fazer xixi, eu não faria xixi na cama. A mesma coisa com uma hiperreflexia do detrusor. Bom, e para eu classificar, né? Então, eu vou lá tendo uma criança, o que eu tenho que pedir na minha anamnese para começar a entender a criança, né, que faz xixi na cama? A primeira coisa é perguntar sobre os sintomas diurnos. Se ela tem urgência, se ela tem urge-incontinência, se ela perde xixi na roupa, se ela tem uma alteração da frequência miccional e se ela tem uma alteração na própria micção. Muitas vezes os pais falam, doutor, ele faz xixi na cama à noite. Daí você pergunta, e de dia, como é que é? Elas falam, é normal. Tá, é normal? Quanto? Quantas vezes ele vai no banheiro de dia? É muito raro, né? Até se perguntar, né? Talvez para Camila, para mim, quantas vezes o meu filho vai fazer xixi de dia? Eu não sei, tá? É, você acha que é normal, você acha que está tudo certo, mas quando você vai perguntar direitinho, você acaba vendo que o certo é um mecanismo de ele adaptar para não ficar perdendo urina durante o dia. Então, o que eu gosto de perguntar nessa hora? Geralmente eu pergunto assim: estuda de manhã ou estuda de tarde? Tá, estuda de manhã. Quantas vezes você vai no banheiro na escola? Às vezes aí você já consegue descobrir a criança que tem uma bexiga hiperativa. As crianças que têm bexiga hiperativa, elas vão fazer várias vezes. Né? Ontem a gente atendeu um menino que para as mães é normal, mas durante a escola ele faz 5 vezes. Então, qual seria o normal? A gente faria xixi a hora que acorda, no meio da manhã, ao meio-dia, no meio da tarde, à noite, antes de dormir. Então, de 5 a 7 vezes por dia. Se tem algo errado, por exemplo, 5 vezes numa manhã, 10 vezes numa manhã, isso não é normal. Outra pergunta boa, assim, para você descobrir é: sempre que vocês chegam num lugar diferente, tem que sair correndo para ir no banheiro? Então, as mães falam: sim, doutora, ele chegou aqui no consultório e já quis ir no banheiro. Ele vai no shopping, primeira coisa é no banheiro. Hoje, uma mãe no consultório falou: doutora, toda vez a gente chega na igreja, ele vai no banheiro umas 3 vezes durante a missa. Então, a gente consegue, com essas perguntas, né? Viajaram, veio daqui, fez uma viagem até a praia de 40 minutos. Tem que parar para fazer xixi? Depois a gente vai responder as perguntas. Tá? Então, a gente precisa fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. Bom, outra coisa que a gente deve perguntar é o impacto da enurese na vida da criança. Na verdade, para saber se esse xixi na cama impacta com o emocional dela, tá? E se ela quer melhorar. É muito difícil também a gente fazer um tratamento se a criança não está nem aí. Se para ela tanto faz se fazer xixi na cama ou não. E isso depende muito da maturidade da criança. Então, às vezes, está incomodando o pai, mas a criança não. Então, como é que você vai tratar sem envolvimento nenhum? Tá? Quando eles começam a querer, dormir na casa dos amigos, quando vai ter noite de soninho na escola, quando tem programado alguma viagem com amigos. Então, são geralmente nessa hora que a criança começa a ter
a necessidade de ficar sem perder xixi na cama. Então, o que eu preciso perguntar, né? Deixa de dormir na casa de colegas? Sofre algum tipo de bullying? Já pediu por tratamento? Como ela reage quando faz xixi? E como os pais reagem com o fato, né, de ela fazer xixi na cama? E também é importante o impacto da enurese na vida dos pais. Tem pais que acordam a criança à noite que ficam colocando o despertador de hora em hora para levar essa criança no banheiro. Então, nem a criança dorme, nem os pais dormem. Como eles reagem? Se o fato da criança fazer xixi na cama muda a rotina da casa, se deixam de viajar, se causa um estresse familiar. Às vezes o pai briga com a criança, a mãe briga com o pai e desregula toda aquela família por conta da perda de xixi da criança. Então, tudo isso precisa estar na anamnese da criança que faz xixi na cama. Outras condições associadas é a constipação. A Samantha já falou ontem na disfunção vésico-intestinal. Então, quando a gente tem uma criança constipada, muitas vezes, né, às vezes o cocô sai muito duro, ela tem medo de fazer cocô, ela fica segurando. Para não relaxar para o cocô sair, ela trava na urina também. Então, ela faz uma disfunção miccional. Então, sempre que tem constipação associada, a gente considera como enurese não monossintomática. Ela tem sintomas, sim, de constipação associada à enurese. Se essa criança tem alteração de comportamento, como TDAH, como o autismo, anemia falciforme, que faz crise de dor, a criança que tem anemia falciforme, ela tem maior chance de fazer xixi na cama. E, como eu falei antes, a obstrução de vias aéreas, que também está associado a não dormir bem, a ter enurese noturna. Outra pergunta da nossa anamnese, o que você já está fazendo para melhorar essa condição do xixi na cama? Reduzindo o líquido à noite, fazendo ela tomar bastante líquido durante o dia. Então, todos os cuidados que eles já fazem, todos os tratamentos que eles já fizeram para essa criança parar de fazer xixi na cama. E vai fazer também, né, na tua anamnese, você já vai prestando atenção no comportamento dessa criança. Se a criança é muito ansiosa, tá? Porque a ansiedade está muito relacionado com a bexiga hiperativa. Se a criança tem triste, uma falta de energia, chora fora de hora, dificuldade de concentração, esquece as tarefas diárias, ou fala sem parar, agressivo, birrento, né? Para você ver se vai que tem um TDAH, um autismo e a família nem percebeu ainda. E o grande sintoma é o xixi na cama. Bom, alguma pergunta? Eu vi que tinha uma pergunta ali no chat, Amanda, para eu responder antes de seguir, para ver Sim, se tem uma pergunta. A Alice pode falar. perguntou sobre a partir de qual idade o diagnóstico de enurese deve ser considerado patológico, levando esses dados epidemiológicos e a cultura de punição em conta. A partir dos 5 anos. Antes é completamente normal. Perfeito. Obrigada. Tá? Então, tem isso também, né, dos pais tentarem tirar a fralda das crianças. Eles vêm no consultório perguntando, quando que é o certo de tirar a fralda? A fralda você tira quando a criança não está usando mais, né? Então, quando a criança começa a acordar com fralda seca repetidamente, é a hora de tirar a fralda. Agora, tirar a fralda e deixar a criança fazendo xixi toda molhada, não me parece um jeito certo, né, de tirar a fralda na marra. Então, a criança tem que estar com uma maturidade fisiológica de controle esfincteriano quando ela acordar com a fralda seca, que você tira a fralda, tá? E por isso o tratamento depois dos 5 anos. Fez xixi na cama depois dos 5 anos, está indicado buscar ajuda para começar a ver qual o fator ali que a gente pode mudar para melhorar essa criança. Bom, a parte mais importante e que é muito difícil, a Camila está de prova, né, que a gente precisa
um diário miccional para saber como funciona essa bexiga da criança. Às vezes, né, e a gente não consegue, né, com essas perguntas que eu fiz, saber se é uma criança que tem uma bexiga hiperativa ou, por exemplo, é uma postergadora de micção. Esses dias eu atendi um menino adolescente de 17 anos que começou a perder xixi. Só que daí, quando eu fiz o diário miccional, ele fazia dois xixis, um de 1.000 ml, outro de 800 ml por dia. Então, ele segurou tanto que a bexiga dele ficou mole, fica uma lazy bladder. E daí ela não contrai mais adequadamente, porque quanto maior o raio, menor a força de contração. E daí o que que acontece? Em vez de contrair, a bexiga começa a vazar, tá? Então, a gente precisa de um diário miccional. Até já combinei com a Camila que a gente só vai começar tratamento na mãe que se esforça e faz o diário miccional. Isso que eu ia falar. E o diário é extremamente Consultório de uso, importante. porque as pessoas vêm no consultório em busca de ajuda para a enurese, mas quando elas voltam em 30 dias com as tarefas que você pediu, muitas vêm sem. E a mais difícil, por incrível que pareça, é o que mais importante para a gente colocar a criança e avaliar se é uma enurese mono ou não monossintomática, e é que vai definir tratamento, que é o diário miccional. O diário Eu acho. miccional, a criança precisa, né? Os pais precisam anotar por 2 ou 3 dias consecutivos, ou não, né? Por exemplo, um sábado e um domingo, no final de semana, toda vez que a criança toma líquido, eles anotam a hora que líquido ela tomou e qual o volume, e o xixi também. Tem um frasquinho graduado, fez xixi às 7 horas, anota quantos ml. Tá? O que que isso vai nos falar, né? Se teve que ir correndo no banheiro, escreve sim, e se teve perda na calcinha nesse período, escreve sim também. Então, isso vai me mostrar, né? Por exemplo, na bexiga hiperativa, ela vai ter vários xixis com pequenos volumes várias vezes ao dia. Na bexiga, na lazy bladder, que é outra causa de criança escorrendo urina, ela vai ter 2 ou 3 xixis ao dia com uma capacidade vesical gigante. Tá? Então, você sempre avalia o que você tem de volume em relação à capacidade vesical estimada para aquela idade, para aquela criança naquela idade. E outra coisa, né, que ontem a Samantha já falou, que a gente acaba usando escalas de evacuação. Aqui, o ideal é que ela anote por 7 dias a hora e qual a escala, né, colocar as fezes da criança na escala de Bristol, para a gente avaliar a constipação. A gente pede também um calendário de noites secas. Qual a principal vantagem, a principal objetivo desse calendário? É a gente ver se, com as medidas que a gente está tomando, isso aqui está progredindo para maior número de noites secas do que nuvem. Então, cada vez que a criança faz xixi, que ela acorda com xixi, ela pinta nuvem, o dia que ela acorda sem xixi, ela pinta o sol. E outra coisa, para parar qualquer tipo de tratamento, eu preciso ter 12 semanas, 2 gráficos desses inteiros só com sol. 12 semanas secos para parar o tratamento de enurese, tá? Então, ele é importante para a gente ver a progressão do tratamento e para a gente ver quando parar o tratamento. Tem umas situações interessantes que a gente consegue ver nesse gráfico. Eu tive esses tempos uma criança que melhorou, mas ela mantinha o xixi toda terça e toda quinta. Daí você, tá, mas só terça e quinta, por que a terça e quinta? O que ela faz terça e quinta? Essa criança ia para natação no final da tarde, então provavelmente ela engolia muita água da piscina. Então, nesses dias, ela fazia xixi na cama. O que que mudou? A gente pediu para a mãe colocar na natação mais cedo na tarde. Pronto, resolveu o problema de xixi na cama da criança. Então, é importante também esse calendário de noites secas para a gente ter uma avaliação completa desse paciente. Aquela situação de ausência de secreção do hormônio antidiurético à noite, que seria a poliúria noturna, como que a gente avalia? A gente pede para as mães somarem o peso da fralda à primeira urina da manhã.
Então, essa capacidade vesical estimada para a idade da criança, o xixi pesado não pode ser 130% dessa capacidade vesical estimada. Se é além, é porque a criança está fazendo muito xixi durante a noite. São tantas informações, né? Mas a gente vai aprender. E o que a gente pede de exame, geralmente? A gente pede um ultrassom de rins e vias urinárias, em que você pede para o ultrassonografista medir o volume quando a criança tem desejo miccional, ele medir a capacidade vesical e medir se o problema é de esvaziamento, quanto a criança deixa de resíduo lá dentro. O ultrassom também é importante para acompanhamento. Por exemplo, na bexiga hiperativa, a gente trata com anticolinérgico. O anticolinérgico pode aumentar o resíduo e aumentar o risco de infecção urinária. Então, eu também preciso de um ultrassom para acompanhar. A gente pede o diâmetro da medida do reto para ver se essa criança é muito constipada. E pede uma medida da espessura da parede vesical. Por quê? Para ver se a criança está fazendo força para urinar, para ver se ela tem uma incoordenação entre a contração da bexiga e a abertura do esfíncter, uma incoordenação vésico-esfincteriana. O resíduo pós-miccional, entre 4 a 6 anos, ele é considerado importante maior do que 30 ml, entre 7 a 12 anos maior do que 20 ml, tá? Então, né, para calcular então a capacidade aqui pela ultrassom, seria o volume que a criança fez mais o resíduo que ele mediu lá. Espessamento da parede vesical e o reto não pode estar maior do que 30 milímetros. O exame de urina, tá? A gente vê se tem glicosúria, que pode ser uma diabetes, a causa do xixi é uma diabetes descompensada. Proteinúria para avaliar a doença renal. E, às vezes, né, ele não vai nos dar muito pistas, né, no diagnóstico ou no tratamento de enurese, mas ele pode indicar alguma outra patologia renal que esteja levando à perda de urina. E a fluxometria é importante nas enureses não monossintomáticas, naquela com sintoma diurno, em que você pode ter a fluxometria fazer xixi lá no computador da urodinâmica, tá? E daí você vai ver o fluxo urinário. A gente tem várias curvas de micção que tem a coordenação vésico-esfincteriana, tem, às vezes, sai em pico, porque a bexiga contrai antes da criança relaxar, ou tem uma estenose de uretra, ou uma bexiga hipoativa. Então, às vezes, né, a gente dispõe da fluxometria para avaliar essas crianças com perda de urina. Bom, e aqui está o mais importante. Qual o objetivo do tratamento do xixi na cama? É aumentar o número de noites secas e minimizar o impacto emocional da enurese. Lembrando sempre que, como a enurese é multifatorial, o tratamento obedece um passo a passo. A resposta parcial é sempre melhor do que a não resposta ou a não tentativa. E não é de uma hora para outra que você vai melhorar o xixi na cama. Pode requerer anos de terapia contínua, e isso que é importante de mostrar tanto para a criança quanto para os pais. Muitas vezes eles querem um tratamento milagroso em que vá lá no médico, às vezes só de ir na consulta isso já vai melhorar. Ou que eu vou dar um remédio que vai melhorar de uma hora para outra. Não é assim, ela não é uma doença unifatorial, então, precisa um passo a passo e precisa de tempo para isso melhorar. O primeiro item seria a terapia comportamental, em que a gente hiperestimula a criança a tomar a quantidade de líquido que ela precisa por dia, tá? Aqui, mais ou menos, a quantidade de líquido que a criança de 4 a 8 anos precisa, de 9 a 13, de 14 a 18 anos. Então, você orienta essas crianças a tomarem a quantidade necessária da hora que ela acorda até 2 horas antes de dormir, tá? Então, ela tem que parar de tomar o líquido 2 horas antes de dormir. Primeiro, o que essa hiper vai fazer, né?
Primeiro, se eu estou fazendo uma secreção inapropriada de hormônio antidiurético, que eu deveria estar secretando à noite, eu preciso inverter isso. E como eu inverto? Eu hiperidrato de dia, fazendo xixi de 2 em 2, no máximo de 3 em 3 horas durante o dia. Também, o que acontece com essa hiperidratação diurna? A criança não vai ter vontade de tomar muito líquido à noite quando ela chega em casa, da escola. Tá? Então, você já supre a necessidade de líquido durante o dia. E outra coisa, né? Se eu preciso que aumente a capacidade vesical, isso depende também da quantidade de líquido que essa criança toma. Não adianta nada na enurésia não monossintomática eu dar anticolinérgico para relaxar o detrusor, eu fazer ela fazer fisioterapia, se ela não tomar líquido, essa bexiga não distende, essa bexiga não aumenta a capacidade. Então, é preciso que tome a quantidade de líquido certinho por dia. Outra coisa é a gente, então, né? Você hiperidrata e você consegue dizer para a criança, né, com esse gráficozinho, que ela consegue se acompanhar se ela está hidratada, se ela está pouco hidratada, desidratada e muito desidratada pela cor do xixi. Então, quando ela faz xixi e mal fica amarelinho no vaso, é porque ela está bem hidratada. Se isso começa a ficar mais escuro, é porque ela está ficando desidratada e ela precisa tomar mais líquido. Ontem a Samantha falou uma coisa muito certa, né? Que ela falou que a criança e nós mesmos só vamos sentir sede quando você já está desidratado. E a gente não pode esperar pela sede para tomar água. A gente precisa nos treinar, né? Nossos filhos e a nós mesmos a tomar a água sem estar com sede. Não precisa estar desidratado para tomar água. Bom, e a terapia comportamental também envolve fazer xixi direito durante o dia, que é 5 a 7 vezes por dia, como eu falei antes. Ao acordar, meio da manhã, almoço, meio da tarde, fim de tarde e antes de dormir. Isso que a gente precisa ensinar para as crianças, que elas precisam ir no banheiro no recreio da escola. Elas não podem segurar esse xixi horas sem fazer xixi, porque a hora que ela vai deitar à noite, ela vai relaxar e ela vai fazer o xixi que ela não fez durante o dia. Então, não adianta também, né? Muitas vezes, hoje mesmo, eu peguei no consultório uma menina que a cartilha melhorou muito. Ela fazia 50, 80 ml 10 vezes por dia, pouquinho. Ela melhorou a cartilha. O diário miccional, ela está com uma capacidade boa. Só que agora, como a gente dá o anticolinérgico, ela não sente tanta vontade de fazer xixi de dia. O que acontece? Ela não faz xixi de dia, daí ela dorme, ela faz todo o xixi do dia todo. Então, precisa ser certinho, precisa fazer xixi, precisa tomar água. Quando a gente encaminha para as fisioterapeutas, o que elas orientam? Que a criança faça xixi de 2 em 2, no máximo de 3 em 3 horas, e que cada vez que ela vá fazer o xixi, acabou o xixi, ela já toma um copo de água. Daí ela cumpre a quantidade de líquido e ela já tem o xixi para a próxima vez do tempo que ela precisa urinar. Tá? Então, precisa, né? Não adianta a gente fazer só a hiperestimulação se a criança não faz xixi. Outra coisa é não fazer força para urinar ou evacuar. Tá? A criança precisa, né? De apoio para fazer xixi. Então, se a criança não encosta o pé aqui no chão, se ela não tem o assento redutor, ela não vai conseguir relaxar a musculatura pélvica para urinar. E muitas vezes elas estão fazendo xixi com força, com prensa abdominal, com tensão de assoalho pélvico, em que leva à disfunção urinária. Então, a gente precisa ensinar as crianças a relaxar para fazer xixi. Então, a gente precisa sentar corretamente na privada. Por exemplo, as mulheres que ficam em pé lá no banheiro. É ruim, o corpo fica tenso, musculatura pélvica tensa, o xixi não sai todo. Isso pode gerar infecção, bexiga hiperativa e até dor. Então, sempre encostar, relaxar. Se você não quer sentar, higieniza. Pega, hoje tem papel toalha, tem álcool gel. Passa ali com papel toalha, higieniza, mas senta, relaxa na privada.
É muito comum, né, as crianças chegarem no consultório em que a própria mãe ensina a menina a não fazer xixi fora de casa porque os vasos sanitários lá fora são sujos. Elas vêm perdendo xixi na roupa, por quê? Porque ela não faz xixi fora de casa, ela fica um período inteiro da escola sem ir no banheiro, ela vai para um parque, ela vai para um shopping, ela vai para um cinema e ela tem nojo de sentar no vaso sanitário. Então, não tem bexiga que não descompense nessa situação. A gente precisa ensinar nossas filhas que é sempre melhor encostar, que é sempre melhor relaxar, que a infecção urinária não vem de fora, ela vem dos nossas bactérias, do nosso intestino, da nossa contaminação, e vem por quê? Porque a gente não está lavando aquele sistema urinário o tempo inteiro, a gente está retendo urina, a gente está tensionando musculatura pélvica. Então, a gente precisa ensinar a relaxar para fazer xixi. Essa imagem a Samantha já mostrou ontem, então tá errado fazer xixi sem assento redutor, sem apoio de pé e nessa posição reta que você não relaxa a musculatura pélvica. Se não encosta no chão, a criança precisa de apoio de pé, precisa de assento redutor e ainda ensinar a inclinar um pouco para frente, que elas conseguem, né? Tenta isso depois, tenta ficar pendurado e tenta fazer a posição correta do relaxamento. É muito difícil você, na posição correta, você tensionar a musculatura pélvica, tá? Então, a criança precisa ter o tempo do xixi. Isso está cada vez menos no dia atual, né? Elas vão correndo, elas não querem parar de jogar para fazer xixi, não querem parar de fazer as coisas para fazer xixi, e estão cada vez mais com disfunção miccional. Então, além de sentar corretamente, de relaxar a musculatura pélvica, a gente ensina ela a contar até 10, contar até 20 e soltar o resto que ficou lá dentro. Para ela aprender a ter o hábito do momento do xixi, que é importante, né, para a saúde urológica de todo mundo. Então, se a criança fica segurando e só vai no banheiro quando não aguenta mais, ela fica um período inteiro da escola sem ir no banheiro. A bexiga dela pode estar mole, que é a lazy bladder, e a urina vai escorrer. Qual o tratamento para isso? Fazer xixi de 3 em 3 horas. Então, a gente faz micção programada e micção em 2 tempos, que é aquele de contar e soltar o resto. Até que essa bexiga vai diminuindo de tamanho e ela volte a ter vontade para fazer xixi. E também a gente pode encaminhar para fisioterapia com a eletroestimulação e com o biofeedback. Bom, uma outra situação, então, que eu já falei bastante, é a criança com bexiga hiperativa. É aquela criança que tem vontade de fazer xixi o tempo inteiro, vai várias vezes no banheiro e faz pouco, faz manobra de contenção, que muitas vezes nas meninas é confundido com masturbação, que geralmente elas sentam em cima do pé e ficam se mexendo na cadeira da escola, por exemplo. Então, isso nada mais é do que uma manobra de contenção de urina, a bexiga dela está contraindo, ela não quer perder, ela não para de contrair, ela fica tentando segurar o tempo inteiro. Isso é manobra de contenção. Tem muitas meninas que não saem da privada quando a bexiga está muito descompensada, porque ela fica com a sensação que está sempre uma gota ali. Ou ela usa metros de papel higiênico porque ela fica com a sensação de que vai fazer mais um pingo, tá? É muito desesperador. Muitas crianças chegam no consultório da urologia sempre com vários tratamentos para infecção urinária, usou cefalexina, daí não melhorou, usou Bactrim, usou cefuroxima, usou um monte de antibiótico e todos os exames de urina mostravam que ela não tem infecção, tá? Então, isso é uma bexiga hiperativa, ela precisa de tratamento. Por exemplo, é a criança que quer ir no banheiro o tempo inteiro, na sala de espera, esperou 20 minutos para a consulta, ela foi 3 vezes no banheiro. Então, isso precisa de tratamento. O tratamento tanto é a fisioterapia quanto o anticolinérgico, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, não confunda uma bexiga hiperativa com infecção urinária. Tá? E muitas vezes também, né, as crianças vêm com várias indicações essa criança ela vai ficar se contendo, ela pode fazer corrimento, acho que a Samantha já entrou nisso ontem também, ela pode fazer várias clínicas de disfunção, infecção urinária por ficar segurando, então precisa de tratamento.
mais da terapia comportamental, né? Que é restringir líquidos 2 horas antes de dormir, aqui fiz errado, urinar antes de dormir e evitar depois das 16 horas líquidos com cafeína, que é refrigerante, chocolate, chá, café, tá? Depois das 16 horas, porque ele faz com que a bexiga possa contrair. Eles são irritantes para a parede da bexiga. Bom, falamos agora do diagnóstico, falamos da terapia comportamental, agora vamos falar do tratamento de primeira linha, diferenciando a enurese monossintomática da não monossintomática. A monossintomática é aquela que só tem sintoma noturno. A criança não perde xixi, ela não tem constipação, ela só tem a perda urinária noturna, ela tem uma capacidade vesical na cartilha normal, ela faz intervalo normal. É aquela criança que muitas vezes tem algum membro da família que também tinha a enurese monossintomática. Então, você vai fazer toda aquela investigação diagnóstica e se lá no teu diário ela não chega, né? Ela tem uma poliúria noturna, né? Você pode usar a poliúria que, se ela produz mais xixi, mais do que 65% da capacidade vesical estimada para a idade, você pode dispor do DDAVP, tá? Que é o hormônio antidiurético. Agora, se essa criança, né, tem menos de 65% da capacidade estimada para a idade, você pode usar o alarme, tá? Então, a criança faz xixi quase que diariamente, menos de 5 vezes por semana aqui no DDAVP. Então, você precisa, pode tratar ou com DDAVP ou com o alarme. Certo? Isso na monossintomática. E também não dá para usar o alarme se a criança tem uma não monossintomática. Por quê? Ela faz xixi pouquinho várias vezes por dia. Essa criança que faz pouquinho várias vezes por dia vai tocar o alarme 1000 vezes. E como ela tem um distúrbio do sono, não é ela que vai acordar. O alarme, ele é um treinamento para a criança aprender a acordar quando a bexiga dela está cheia. Então, ela não vai acordar a criança, ela vai acordar os pais têm que levar a criança no banheiro, tem que fazer xixi, e muitas vezes, para a criança despertar de verdade, tem que colocar embaixo do chuveiro e dar um banho. Então, é um processo bem trabalhoso para os pais e que você tem que ter certeza que essa capacidade da bexiga está adequada e se ela não é uma bexiga hiperreflexa, porque senão não tem adesão nenhuma do tratamento. Tá? Então, existe, né, no próprio bula e no próprio material de divulgação do hormônio antidiurético, do DDAVP, o algoritmo de tratamento. Então, você tem que acompanhar 1 ou 2 vezes por mês, ajustar a dose se necessário. Evitar o consumo, então, de período de líquido durante 1 hora antes da administração e até 8 horas após a administração. Então, precisa uma família participativa, uma criança que entenda que ele vai tomar um hormônio que não vai deixar ele produzir urina e que, se ele tomar muito líquido, ele pode fazer até um edema cerebral por esse hormônio fazer a restrição de diurese, né? Ele não vai produzir urina, ele pode fazer até um edema cerebral. Então, tem que evitar o consumo de líquido durante o período de 1 hora antes e até 8 horas depois da administração. Se tem melhora, você continua por aquelas 12 semanas sem perdas. Se está seco por 3 meses, né, você pode parar o tratamento, tá? Com retirada gradual. Se voltar a fazer xixi na cama, você volta com o tratamento. Agora, se teve melhora, mas não melhorou totalmente após 4 semanas, você pode combinar o uso de medicação que eu vou mostrar mais para frente. Ou combina a desmopressina com alarme, ou combina a desmopressina com a oxibutinina, tá? E se não teve melhora nenhuma, o remédio deve ser descontinuado em 4 semanas. Tá? Sempre incluir o diário miccional
para você diferenciar, então, da enurese não monossintomática, que é a maioria das crianças tem enurese não monossintomática. São poucas, né, que tem a verdadeira monossintomática. Bom, então, de tudo isso, uma criança só deve ser tratada se ela tem enurese com mais de 5 anos. Então, você vai fazer tudo aquilo que a gente já fez, né, da ingestão de líquido, das causas do diagnóstico, diário miccional. Se ela tem sintomas sugestivos de disfunção ou comorbidade vesical, sim, você tem que tratar, né? Porque não é uma enurese monossintomática, geralmente é uma hiperreflexia do detrusor ou uma lazy bladder ou alguma outra coisa. Se ela não tem nada, ela é uma enurese noturna monossintomática. Então, você vai, né? Você vai aconselhar sobre as opções de tratamento e pode ser o alarme ou pode ser a desmopressina. Bom, e por que que, então, tendo esses tratamentos de primeira linha, alarme, desmopressina, eu tenho vários outros tipos de tratamento? Porque os tratamentos de primeira linha não têm 100% de resposta, tá? Muitas vezes os pacientes desistem do tratamento e muitas vezes eles não têm resolução completa. Então, a gente precisa ir associando coisas ao nosso tratamento. Os tratamentos de segunda linha para enurese monossintomática geralmente são o medicamentoso, o anticolinérgico e os antidepressivos tricíclicos. Os anticolinérgicos, que é a oxibutinina, que é a única liberada para uso no Brasil, ela vai competir com a acetilcolina nos receptores muscarínicos pós-ganglionares, o que vai resultar no relaxamento do músculo liso da bexiga. Então, ela relaxa o detrusor. Bom, o mais utilizado e único liberado pela Anvisa para uso em crianças é a oxibutinina. A gente tem a propilverina, a solifenacina, a tolterodina e a darifenacina. A solifenacina é muito usada lá fora, a gente usa muito off-label aqui no Brasil, apesar de não liberado pela Anvisa para uso em criança. Tem vários artigos lá fora com segurança e ela traz muito menos efeito colateral do que a oxibutinina. Então, o que eu faço na prática? Eu começo com a oxibutinina, tem muito efeito colateral, não se adaptou ao uso, não funcionou, eu parto para a solifenacina, que é mais específica para o músculo da bexiga. Bom, então ela não está indicada no tratamento de primeira linha na enurese monossintomática. Ela está bem estabelecida na enurese não monossintomática associada com hiperreflexia do detrusor. Na enurese monossintomática, ela é um complemento ao tratamento com a desmopressina ou alarme. Lembrando que ela tem efeito colateral, né, principalmente de boca seca e vontade de beber água à noite. Tá? Então, tem que cuidar, né, com isso, senão não vai funcionar. A dose, geralmente, a gente começa com 0,4 miligramas por quilo por dia, dividida em 3 doses, um máximo de 15 miligramas por dia. A gente tem a apresentação de xarope de 1 miligrama por ml e o comprimido de 5 miligramas, o de liberação normal. O comprimido de liberação lenta, que é o Retemic 10 miligramas UD, ele tem, então, 10 miligramas. Os efeitos colaterais que são ruins, que é a constipação, que piora, né? O efeito da constipação, às vezes, se sobrepõe o efeito benéfico do anticolinérgico. A boca seca, o rubor facial, palpitação e, às vezes, midríase pela vasodilatação. Tem que cuidar, não usar anticolinérgico em pacientes muito constipados, vai piorar, ou você associa já de começo um PEG, um polietileno glicol, para tratar a constipação. Cuidar nas crianças postergadoras, então não deve usar o Retemic na criança que já perde por segurar muito o xixi, por isso a importância daquele diário miccional. Nas crianças que têm episódio de retenção urinária,
Nas crianças que no acompanhamento deixam o resíduo aumenta a chance de infecção urinária. Nas crianças com baixa frequência miccional diurna e quando elas têm uma incoordenação, uma micção disfuncional. Então, tudo isso, né, o uso da oxybutinina pode piorar. Então, precisa uma boa anamnese. E sempre durante o uso do anticolinérgico, ver se a criança não está, então, deixando muito resíduo, que aumenta o risco de infecção urinária, e o efeito colateral da constipação, que agrava a hiperatividade detrusor, diminui a capacidade vesical e também compromete o fluxo urinário. Por quê? Porque daí o efeito do Retemic é pior, né? O efeito colateral é pior do que o efeito benéfico da droga na enurese. Então, cuidado no acompanhamento. Existem uns trabalhos, né, que bem interessantes, que se você usa na enurese monossintomática, a desmopressina e o alarme, você não tem uma resposta completa, porque muitas crianças não têm sintoma de hiperreflexia diurna. Você faz a cartilha miccional e é completamente normal, tá? Mas daí eles começaram a estudar essas crianças fazendo uma urodinâmica noturna e eles viram que as crianças têm hiperreflexia noturna, tá? Com 65% dessas crianças com cistometria alterada também durante o dia e a noite, quando eles foram buscar essas crianças também durante o dia fazendo o estudo urodinâmico. Então, por isso que associar a oxybutinina na criança com enurese refratária à droga de primeira linha, você aumenta a chance de sucesso. Tanto é que esse trabalho aqui mostra que nas crianças que não tinham resposta completa com a, a, com a desmopressina, eles começavam com uma dose de oxybutinina e quando eles chegavam na oxybutinina 10, com uma vasopressina 3 comprimidos ao dia, que o comprimido é de 0,2, eles chegaram a 96,7% de sucesso. Então, a gente pode ir aumentando a dose da desmopressina e, na não resposta, ir associando a oxybutinina até que a gente tenha uma resposta completa. Então, pense nisso, né? Quando a gente falar de enurese, que não é dar um remédio, ela vai melhorar em um mês, gente. É muito difícil a gente chegar no tratamento ideal do xixi na cama. Então, vendo tudo isso, né, qual a vantagem da oxybutinina? Ela é bem clara do anticolinérgico, o uso na enurese não monossintomática. Geralmente, tratando a disfunção, a gente consegue um sucesso, né, quando a gente atinge a capacidade vesical estimada para a criança, um sucesso em ela ficar sem perdas noturnas. E quando a criança tem enurese monossintomática, ela é muito usada na associação com o alarme ou a desmopressina na enurese refratária. Bom, e agora os antidepressivos tricíclicos, né? Que o principal, que era muito utilizado, agora a gente tem usado cada vez menos, que é a imipramina. A imipramina, ela atua no sistema nervoso central, bloqueando o receptor alfa-sináptico da recaptação de noradrenalina e serotonina para os neurônios, prolongando o seu efeito. Então, o efeito principal dela é antidepressivo, mas na enurese ela teria o efeito ideal. Ela tem uma ação anticolinérgica, ela vai aumentar a resistência da via de saída lá na bexiga, tem uma inibição do reflexo da micção central, tem efeito no despertar por facilitar a facilitação noradrenérgica, então ela muda o limiar de despertar da criança e também atua na produção do hormônio antidiurético endógeno. Então, teoricamente, ela seria a droga ideal, ela atua em todos os fatores que levam a criança a perder xixi, tá? Mas, né, ela não está indicada como primeira linha no tratamento da enurese, porque ela é cardiotóxica, mesmo em dose terapêutica, tá? A gente pode dispor dela se o tratamento com a desmopressina e o alarme não funcionou. Qual a dose? Você vai usar 1,5 a 2 miligramas por quilo 2 horas antes de dormir, não excede 2,5 miligramas por quilo, no máximo de 75 miligramas por dia. O comprimido tem de 25 e tem de 50, você pode usar, então, 25 miligramas
em torno dos 6 anos, com 20 a 25 quilos, e aumentar de 50 a 75 miligramas em torno dos 11 anos de idade. Tá? Então, pode sim usar, né? Existem alguns artigos de segurança, então não é cardiotóxico para todo mundo, mas ele não é uma droga de primeira linha. É só se você não conseguiu resolver, tá? Sempre eu preciso uma avaliação cardíaca antes, tá? Se tem alteração eletrocardiográfica antes, eu não vou usar a imipramina. Então, precisa, então, o eletro antes do início do tratamento e identificar a síndrome do QT anormal. Então, em altas doses, ela é cardiotóxica, pode ter convulsão, pode ter reação hepática e hematológica, tá? Então, cuidado, né, com a imipramina. É muito difícil, né, a gente pensar, mas só tinha xixi na cama e eu posso usar uma droga que é cardiotóxica? Então, você tem que levar muito em conta qual o efeito dessa enuresia na criança. E ela usada sozinha, ela também não é efetiva, tá? Ela é efetiva em 40 a 50% dos casos. Qual a principal vantagem, então, da imipramina seria você associar também a desmopressina na enurese refratária. Bom, a gente atende muita criança, mas muita mesmo, que é autista ou tem TDAH e que usa Ritalina e que usa risperidona. Tanto a Ritalina quanto a risperidona e o próprio TDAH, ele faz as crianças perderem xixi na cama. E, geralmente, fica uma enurese refratária ao tratamento com alarme ou com desmopressina. Então, as crianças que usam risperidona, que usam Ritalina, o que a gente precisa fazer? A gente sempre precisa falar com o neuro ou com o psiquiatra da criança para ver se ele pode associar ou a reboxetina. Então, tem vários trabalhos de literatura mostrando que a reboxetina ela pode ajudar no tratamento da enurese refratária com crianças com déficit de atenção e hiperatividade ou uso de risperidona. Tá? Então, vale a pena conversar, porque às vezes você fica tratando e a criança não vai ter melhor. Outra droga também que pode ser disponível para as crianças que são TDAH, ela é usada, inclusive, para tratar e que pode ser usada no local da Ritalina. Por quê? Porque ela ajuda na enurese refratária dessas crianças. Tá? Então, nas crianças que têm déficit de atenção associado à enurese, muitas vezes você pode conversar, né? Não é você que vai mudar essa droga, mas você conversa com o psiquiatra aí, ou com o neuro dessa criança e você consegue um controle da enurese. Não adianta a gente ficar buscando o tratamento da enurese nessa criança se a causa é o TDAH, o uso da Ritalina ou o uso da risperidona. Bom, e a fisioterapia? A gente acaba usando a fisioterapia para tratamento da enurese. Tem vários trabalhos de literatura, aqui até o nosso que a gente fez aqui, que vale a pena associar sim. Por quê? Eu não sei se não é nem o fato da criança ir lá na fisioterapeuta toda semana, ela pegar no pé para fazer xixi de 3 em 3 horas, para tomar bastante líquido, a posição correta, ensina a relaxar, o biofeedback ensina a posição certa. Você vai tratar se tem alguma disfunção por trás que você não pegou lá na tua anamnese, tá? Então, vale a pena encaminhar. O que elas fazem? Elas fazem uma eletroestimulação sacral, em que essa eletroestimulação relaxa o detrusor. E também a fisioterapeuta cobra a terapia comportamental e ela faz também o biofeedback. O biofeedback, o que ele faz? É um gráfico, né, que a criança coloca uns eletrodos no períneo e ela consegue, por joguinho, ver se ela está relaxando adequadamente a musculatura pélvica para urinar. Então, junto com a terapia comportamental, as físios conseguem um bom resultado usando o TENS e o biofeedback nessas crianças.
tá? Eu acho que nunca é tempo perdido. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico depois da fisioterapeuta que a senurese não era monossintomática. Então, vale esse olhar diferente da fisioterapeuta, esse acompanhamento mais de perto. A gente vê essas crianças uma vez por mês, elas com a fisio, elas vêm 2 vezes por semana e elas cobram muito mais do que a gente, como médico, a correção da disfunção miccional. Tá? Então, eu sempre acho que vale a pena. Bom, dos nossos casos clínicos, aqui a gente falar um pouquinho do tratamento. Então, o caso clínico 1 é uma enurese primária monossintomática. A gente precisaria decidir para ele se ele é o caso do alarme ou da desmopressina, tá? Ele perde mais uma vez durante a noite, então, nesse caso, né, a gente tende a usar mais a desmopressina do que o próprio alarme. No caso clínico 2, é uma criança que tinha hiperreflexia do detrusor, então a gente trata com anticolinérgico e encaminha para a fisio para ela fazer o TENS também, para melhorar a capacidade vesical, junto com o tratamento comportamental. E no caso clínico 3, então, era um menino de 12 anos que perdia xixi à noite há 2 meses. Esses casos aqui de enurese secundária, a gente tem que ir atrás de algum fator que levou essa criança. Muitas vezes um evento estressante que pode ser até um abuso sexual, um trauma medular, um tumor de coluna, tá? Então a gente precisa ficar muito atento nessas enureses secundárias. Nesse menino, né, não foi na primeira consulta que me contaram, né, eu pedi os exames, pedi cartilha, pedi tudo. No retorno, a mãe começou a chorar, porque ela tinha ido, né, o namorado dela estava morando junto com eles, e nem era uma questão de abuso. O novo marido da mãe, ele era muito. Nunca ninguém gritou em casa, nunca ninguém cobrou muito da criança, os pais eram tranquilos e entrou alguém dentro de casa que passava, a mãe dizendo, 24 horas por dia brigando com o adolescente, gritando com ele, deixando de castigo. Então, o menino começou a pedir ajuda, né, fazendo xixi na roupa. Então, cuidado, né, com a enurese secundária. Ela precisa uma história melhor, ela precisa um olhar diferente do outro tipo. Bom, falei um monte, né? Mas, né, quando fiz essa aula há um tempo atrás para o congresso, e agora acabei, né, atualizando ela, mas uma das coisas que eu achei mais bonitinha, né, na internet, foi nesse professor aqui dos Emirados Árabes, ele fala que o tratamento da enurese precisa de 5 P's: reforço positivo, paciência, perseverança, paixão e uma atitude positiva. Nunca uma atitude punitiva por parte dos pais em relação à criança. Era isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora. A gente que agradece. A aula foi muito boa. Eu gostei bastante dos casos clínicos que a senhora passou. Eu acho que deu para integrar bastante os conhecimentos, tudo que você falou. E acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida no chat. Não, porque assim, a questão do diário é uma coisa que a gente faz para o nosso diagnóstico, mas é uma ferramenta essencial para os pais fazerem o diagnóstico, porque eles acham que está tudo bem. E aí, quando eles veem o diário, que a criança fez 2 xixis no dia, que eles não tomaram nada de água, que tá tudo errado, eles conseguem entender que tá tudo errado e que precisa melhorar alguma coisa. E aí, quando vem uma família que não é capaz nem do diário, é uma família que não é capaz de um tratamento, porque ela não vai conseguir fazer os 5 P's, né? Não tem envolvimento o suficiente da família para a gente conseguir terminar essa terapia, né? Eu achei a aula fantástica, super completa, assim, para a gente que lida com isso todo dia. Várias coisas que a gente explica, mas às vezes explicar de um jeito diferente vai fazer toda a diferença ali no dia a dia do consultório. Foi muito bom, gostei. Parabéns, meninas, Camila e Karine. Também gostei bastante da aula, viu, Karine? E o grande desafio nosso é essa cartilha mesmo, né, miccional, esse diário miccional. Só queria complementar ali na definição.
que a enurese é acima de 5 anos, mas lembrando que isso são para crianças neurotípicas, tá, meninas? Porque é 5 anos cronológico ou idade de 5 anos de desenvolvimento neurológico. Por exemplo, a criança que tem uma trissomia do 21, ela pode ter um atraso global do desenvolvimento, que é a síndrome de Down. Então, a média de desfraude, controle esqueteriano, pode ser um pouquinho mais tarde, só para a gente, às vezes, não se angustiar, querer tratar. Uma criança já fez 5 anos e vou começar a tratar, sendo que, às vezes, o desenvolvimento neurológico dela é de 3 anos. Só para complementar isso, para a gente não se apegar só nos 5 anos. Vai muito da criança, né? E vai muito. Sim. Às vezes vai uma criança de 4 anos e os pais desesperados lá no consultório, né? Eu acho que todo mundo já pegou, então a gente precisa acalmar eles e falar que isso é normal, né? Então, a síndrome de Down é muito comum a gente ter essas cobranças por parte dos pais, né? Porque eles querem sempre atingir uma meta, né, Samantha? E eles vêm também, eles precisam entender. Então, nesses casos, o que a gente pode fazer, não sei se a Samantha concorda, eu tenho mandado esse que eu não vou tratar, eu mando para físio orientar já o hábito miccional desde sempre, né? Para físio nos ajudar e não necessariamente fazer um tratamento. Eu mando para a tal da escolinha do xixi, que Sim, daí a já escolinha do aprende. xixi. Eu gosto da escolinha do xixi também. Eu falo, aqui é uma escolinha do xixi. E vamos, que vamos. Vamos que vamos. Alguma pergunta a mais, meninas? Eu não estou vendo o chat, estou vendo as minhas amigas aqui. Tem ali, Camila, né? Mas nenhuma pergunta no chat, doutora. Não? Então tá, vou deixar também a aula gravada, né, para todo mundo poder acessar depois. Eu acho que é uma queixa, mas eu acho que o mais importante, né, Samantha, é a gente pedir para começar a insistir com os alunos, né, os alunos todos da graduação, os médicos que vão se formar, que a gente precisa perguntar isso no consultório, a gente precisa perguntar hábito miccional e evacuatório. É muito triste a gente fazer os tratamentos e ver que 10% das crianças fazem xixi na cama, sofrem punição, tanto verbal quanto física, e nenhuma em tratamento, porque acham que bater, que deixar de castigo, que fazer. Vou tirar o celular, doutora, eu deixo ele sem celular um mês cada vez que ele faz xixi. Ele não vai melhorar disso, né? Coitado, ele ainda vai ficar frustrado sem o celular. Então, cuidado, a gente precisa perguntar, a gente precisa ver o que está acontecendo, né, com as nossas crianças por aí. Concordo. Como comentado ontem, né? Se a gente não pergunta para os pais, está normal. O que é o cocô normal? Fazer a cada 5 dias, 6 dias? O que é o xixi normal? E 2 vezes ao dia, os pais às vezes não sabem. E como a Karine comentou hoje, a gente não sabe dos nossos filhos. Os pais hoje trabalham fora, e a gente pode perguntar para a criança, como a Karine comentou. Eu pergunto também, na escola, quantas vezes vai? Quantas durante o dia? E assim vai. E eu acho que assim, ó, as turminhas de agora, pelo menos quando passam comigo, eu pego bem no pé para perguntar. E ontem até as meninas que estavam comigo no ambulatório falaram: Nossa, eu fiquei boba de ver como a constipação é tão associada com infecção urinária, com disfunção. Falei, pois é, tem que perguntar. Senão a mãe não vai atrás por causa da constipação, ela foi por causa da infecção ou da enurese, e para ela a constipação não tem nada a ver. Ela vai começar a entender com a gente, orientando, perguntando, né? E Eu a acho gente está falando disso aqui para muito você. negligenciada, né? Muito, assim, por todos. E até para os pediatras, né? Que às vezes a mãe fala, olha, ele é constipado. Eles, é só dar mais água. E aí a gente fala, não, não é só dar mais água, é muito mais do que dar só mais água, né? É todo um tratamento. Então, às vezes, tem pacientes que falam para o pediatra que o cocô é super duro desde bebezinho e tá anos com aquilo, já chega com fissura, com lesões assim desnecessárias e estão comentando, e até a própria pediatra, geralmente, do cuidado clínico geral, ele negligencia aquele dado, né? E a gente vê isso todo dia, isso me deixa É. angustiada. Outra coisa que a gente vê muito, né? Acho que tanto eu, o Uro, a Camila Uro, a Samantha Nefro, é
a hiperreflexia do detrusor sendo tratada como infecção urinária com vários antibióticos antes de chegar até a gente. Então, existe, a criança tem dor, né? Porque a bexiga está contraindo com o esfíncter fechado, ela tem corrimento, ela fica fazendo manobra de contenção, ela fica se secando, ela fica voltando no banheiro, principalmente na hora de dormir. É aquela criança que na hora de dormir, ela levanta 10 vezes para fazer xixi, porque ela sempre acha que tem alguma gotinha, que é a hora que ela relaxa, ela começa a prestar atenção nela, daí ela percebe a bexiga hiperativa. Então, cuidado com isso, né? Exame de urina normal, não tem infecção oculta, né? Esse quadro é típico de hiperreflexia do detrusor. E as famílias chegam desesperadas, porque às vezes a menina passa a noite inteira sentada na privada. E já foram com vários médicos, com vários pediatras, e o tratamento é sempre o mesmo: cefalexina e banho de assento com logo rosa, né, amor? Então, cuidado com a hiperreflexia, ela existe, não é muito difícil de tratar, às vezes um anticolinérgico, a fisioterapia resolve. Alguma coisa mais, Samantha? Acho que não, acho que isso tudo a gente poderia resolver metade dos casos ali, como a Camila falou, né? Na pericultura, se a gente desse mais atenção, perguntar mais detalhadamente a alimentação, como que tá, come fibra, não come, é hidratado. A gente se preocupa muito com a alimentação no primeiro ano de vida, introdução alimentar, explica, explica, explica. E depois parece que depois que a criança fez 1 ano, rotina da família. Às vezes a rotina da família é miojo com salsicha todo dia, né? Não toma água, e a gente pode pegar isso ali no começo. Seja o médico de família, seja o pediatra, e como que tá o xixi, como é que tá o cocô, e perguntando, e a gente vai corrigindo já ali, né, orientando. E às vezes a criança não chega com infecção urinária de repetição, que às vezes nem é infecção urinária, com 10 antibióticos em 1 ano, por exemplo, né? Acho que é esse o recado principal, para a gente prestar mais atenção. Sim, a miojo com salsicha doeu. Mas é real. Eu sei. Dói. Eu acho que é isso. Queria agradecer novamente a participação de todo mundo, de todas as doutoras que tiraram um tempinho para dar uma aula aqui pra gente, e todos os acadêmicos também que participaram. E acho que é isso. Acho que a gente finalizou nossa reunião e acho que foi um sucesso. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.